Anderson Spider Silva é amplamente reconhecido como um dos maiores lutadores de artes marciais mistas, MMA, de todos os tempos. Nascido em 14 de abril de 1975, em São Paulo, Brasil, Anderson transformou-se em uma lenda do esporte, especialmente durante sua carreira no UFC, onde teve o mais longo reinado de campeão da história da organização na categoria dos pesos médios. Ele é famoso por sua técnica afiada, precisão nos golpes e estilo único dentro do octógono. Ao longo de sua trajetória, Anderson Silva não só marcou o esporte com suas impressionantes vitórias, mas também inspirou milhões de fãs e novos atletas ao redor do mundo. Sua história é uma verdadeira jornada de superação, dedicação e, acima de tudo, paixão pelas artes marciais. Anderson Silva cresceu em uma família humilde no Brasil. Ele foi criado pelos tios em Curitiba, uma cidade no sul do Brasil. Desde muito jovem, Anderson mostrou interesse em artes marciais. Ele começou treinando capoeira, mas logo se apaixonou pelo taekwondo, onde obteve uma faixa preta. Além disso, ele também treinou Muay Thai e Jiu-Jitsu brasileiro, disciplinas que mais tarde o ajudariam a moldar seu estilo versátil no MMA. Durante sua juventude, Silva precisou trabalhar em empregos comuns para se sustentar. Ele trabalhou em um restaurante fast food e como assistente administrativo, tudo enquanto seguia treinando duramente nas artes marciais, sempre com o sonho de se tornar um grande lutador. A carreira de Anderson Silva no MMA começou no Brasil em 1997. Ele lutou em várias pequenas organizações antes de se tornar conhecido no circuito internacional. Uma de suas primeiras grandes lutas aconteceu em 2001, quando derrotou o renomado lutador Hayato Sakurai no evento Shoto, uma vitória que lhe rendeu o título de campeão dos pesos médios do Shoto. Essa luta foi um divisor de águas, pois atraiu os olhos de organizações maiores e mais prestigiadas. Anderson Silva chegou ao UFC em 2006 com grande expectativa, especialmente entre os fãs mais hardcore de MMA, que já conheciam sua reputação nas lutas internacionais. Sua estreia foi nada menos que impressionante. Em sua primeira luta no UFC, ele enfrentou o veterano Chris Leben e venceu em apenas 49 segundos com um nocaute devastador. A precisão de seus golpes e seu estilo calmo, mas letal, imediatamente chamaram a atenção do público e da organização. No mesmo ano, ele desafiou o então campeão dos pesos médios, Rich Franklin, pelo título. Anderson destruiu Franklin com seu excepcional clean de Muay Thai e o venceu no primeiro round por nocaute. A partir desse momento, começou a era de Anderson Silva no UFC. Anderson Silva se tornou campeão dos pesos médios do UFC em 14 de outubro de 2006 e manteve o título por impressionantes 2.457 dias, o que equivale a cerca de 7 anos. Durante esse período, ele defendeu seu cinturão com sucesso por 10 vezes, um recorde que permaneceu inquebrável por muitos anos. O reinado de Anderson foi caracterizado por performances dominantes e muitas vezes espetaculares. Ele não apenas derrotou seus adversários, mas frequentemente fazia isso de maneira surpreendente, com nocautes precisos e uma técnica impressionante que misturava golpes de Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe e até movimentos inusitados que poucos lutadores ousavam tentar. Algumas de suas defesas de título mais memoráveis incluem: luta contra Dan Henderson, 2008. Henderson era um dos maiores nomes do MMA e vinha com prestígio de ter lutado em várias categorias de peso. Anderson o finalizou com um mata-leão no segundo round. Luta contra Forrest Griffin, 2009. Essa luta ficou famosa pela forma como Anderson Silva esquivou de quase todos os golpes de Griffin e o nocauteou sem sequer precisar utilizar toda sua potência. Foi uma aula de movimentação e precisão. Lutas contra Chael Sonnen, 2010 e 2012. Sonnen, com seu estilo agressivo de wrestling, foi talvez o adversário mais complicado da carreira de Anderson Silva. Na primeira luta, Sonnen dominou Anderson por quase 5 rounds, mas foi finalizado com um triângulo faltando poucos minutos para o final. A revanche em 2012 também foi cheia de emoção, com Anderson vencendo por nocaute técnico. O estilo de Anderson Silva sempre foi um dos pontos mais fascinantes de sua carreira. Ele é um lutador incrivelmente técnico, que combina diversas artes marciais de maneira fluida e imprevisível. Seu maior talento é a capacidade de evitar golpes e contra-atacar com precisão letal. Anderson é conhecido por lutar com as mãos baixas, uma estratégia arriscada, mas que ele usava com maestria para atrair os oponentes e esquivar dos golpes enquanto contra-atacava. Outro elemento que se destaca no seu estilo é a variedade de técnicas que ele utiliza. Ele pode nocautear seus adversários com socos, chutes, joelhadas e até cotoveladas. Além disso, Silva também é faixa preta de jiu-jitsu brasileiro e demonstrou suas habilidades no solo em várias ocasiões, como na vitória por finalização sobre Dan Henderson. Sua confiança dentro do octógono e a forma como jogava mentalmente com seus oponentes também foram marcas registradas de sua carreira.
Ele frequentemente provocava seus adversários, fazendo com que se abrissem e cometessem erros, que ele prontamente aproveitava. Em 2013, após anos de domínio, Anderson Silva perdeu seu cinturão para o norte-americano Chris Weidman. Na luta, Anderson tentou usar sua já famosa técnica de esquiva, mas acabou sendo pego por um golpe certeiro de Weidman, sofrendo um nocaute no segundo round. Essa derrota marcou o fim de seu reinado como campeão dos pesos médios. Uma revanche imediata foi marcada para dezembro de 2013, mas a luta terminou de forma ainda mais trágica para Anderson. Durante o segundo round, ele tentou aplicar um chute baixo em Weidman, mas acabou fraturando gravemente sua perna ao bater na canela do adversário. A imagem do osso de Anderson quebrando ao meio chocou o mundo do MMA, e muitos acreditavam que sua carreira poderia ter chegado ao fim naquele momento. Após a fratura, Anderson Silva passou por uma longa recuperação e, surpreendentemente, voltou a lutar em 2015, pouco mais de um ano após o acidente. No entanto, ele nunca mais foi o mesmo lutador que dominava o octógono. Anderson continuou lutando até 2020, enfrentando uma série de derrotas, o que levou à sua aposentadoria oficial do UFC. Apesar das dificuldades no fim de sua carreira, o legado de Anderson Silva permanece intacto. Ele é visto como um dos maiores lutadores de todos os tempos, não apenas por suas vitórias e recordes, mas pelo impacto que teve no crescimento do MMA globalmente. Após sua aposentadoria do UFC, Anderson Silva decidiu continuar competindo, mas dessa vez no boxe. Em junho de 2021, ele surpreendeu novamente ao derrotar o ex-campeão mundial de boxe Júlio César Chaves Jr. em uma luta de exibição. Essa vitória provou que, mesmo aos 46 anos, Anderson ainda era capaz de competir em alto nível. Ele seguiu com outra luta de boxe em setembro de 2021, vencendo Tito Ortiz, um ex-campeão do UFC, com nocaute no primeiro round. Anderson Silva deixou um legado gigantesco no mundo das artes marciais mistas. Ele não só quebrou recordes e ganhou títulos, mas também ajudou a popularizar o esporte globalmente, especialmente no Brasil. Seu estilo único, carisma e performances memoráveis inspiraram uma nova geração de lutadores. Além disso, ele foi um dos responsáveis por elevar o status do MMA, tornando-o mais aceito como esporte profissional, não apenas como um espetáculo de lutas. Muitos o consideram o maior lutador de todos os tempos, devido à sua combinação de habilidades técnicas, criatividade no octógono e longevidade no esporte. Anderson Spider Silva é uma verdadeira lenda das artes marciais mistas, com uma carreira que inspirou milhões e deixou uma marca única no esporte. Desde seus humildes começos no Brasil até se tornar um dos maiores campeões da história do UFC, sua trajetória é um exemplo de determinação, talento e amor pelo esporte. Mesmo após sua aposentadoria do MMA, ele continua a inspirar como um dos maiores exemplos de superação e longevidade no mundo dos esportes de combate. Qual outra história completa você quer aqui no canal? Comente e inscreva-se!